Pessoal, mais um vídeo do professor Eloy trabalhando com o tema calculando distância entre pontos em gráficos. Beleza? Parte gráfica, calcular a distância dos pontos. Escola Municipal Vicente Vieira, Garuva, Santa Catarina, Brasil. Exemplo: dados os pontos A, B e C, interligue-os e calcule a distância AC. Ponto A composto pelas coordenadas 3 e 1. Ponto B composto pelas coordenadas 5 e 1. E o ponto C composto pelas coordenadas 5 e 4. Nós vamos representá-los graficamente. O primeiro número ele sempre serve a x e o segundo número serve a y. Beleza? Então, o 3 é do x, o 5 é do x e o 5 é do x. E o outro número, entre parênteses, o próximo número, o segundo número que aparece, ele é composto na parte do y, do eixo do y. Então vai ficar 1 para o y, 1 para o y e 4 para o y. Beleza? Vamos distribuir eles graficamente. Bom, nós temos ali os pontos, então, o eixo x e o eixo y, vocês já trabalharam, né? Então, pessoal, os números do x são 3, 5 e 5, ou seja, 3 e 5, porque o 5 se repete duas vezes, você pode falar uma vez só, tá bom? Então, olha lá, 3 e 5, vamos colocar ele na linha do x, bem no cruzamento, vocês já lembraram que é o zero, né? Ponto de encontro zero, beleza? Então, para o lado da direita é os positivos, para a esquerda é os negativos. Para o eixo do y, para cima os positivos e para baixo os negativos. Vamos dispor agora os números 3 e 5 na reta numérica x. Bom, bem no cruzamento é o zero. Então vamos lá, pessoal. Não sei se você consegue ver aquele risquinho que coloquei ali agora mesmo. Está simbolizando 1, 2, 3. Ó, número 3 do x, está ali. 3 do x. Continuando. 4, 5. Beleza? Precisamos colocar o 3 e o 5 do x. Beleza? Bom, agora vamos identificar os números do y. Os números do y é 1, 1 de novo e 4. Ou seja, os números do y é 1 e 4, positivo. Então, bem no cruzamento é o zero. Acompanha lá. Um, 2, 3, 4, 5. Então tá ali. Dispostos os números 1 e 4. Eu falei 5, mas não precisa do 5, né? Me empolguei. Beleza, pessoal? Então, 1 e 4, que é do y. 1 e 4, que é do y. Identificados ali na linha do y, na vertical. Beleza? Bom, a gente só dispôs os números. E agora nós vamos colocar os pontos A, B e C. Bom, o ponto A, pessoal, agora você olha ali em cima na tabelinha. O ponto A, entre parênteses, ele é 3 do x e 1 do y. Agora nós temos que fazer o ponto de encontro do x com o y. Bom, no ponto A, o 3 é do x. Então, olha o 3. A rua dele só sobe ou desce. O y, ele vale 1. 1 do y. Então, o 1 do y, ele só pode ir para a esquerda ou direita. Bom, esse é o ponto A. Aonde dá o cruzamento dessas retas entre o 3 e 1 é o ponto A. 3 que é do x, então o 3 ele só pode subir ou descer. 1 é do y, que é para a esquerda, direita e esquerda. Então, onde você consegue imaginar que dá o ponto de cruzamento dessas retas, você marca um destaque. Beleza? Por isso que eu estou repetindo várias vezes ali, ó, para você conseguir observar aonde vai dar o cruzamento dessas retas. Ó, nós temos a reta do 3 e a reta do 1. Onde dá a rota de colisão, você vai lá e marca um destaque. Beleza? Esse é o ponto A, que é o primeiro que a gente colocou. Beleza? Ponto A. Agora vamos para o ponto B. O ponto B é 5 do x, que vai ao encontro de 1 do y. 5 vai encontrar com 1 do y. Então, o 5, olha a rua do 5. 5 do x, ele pode subir ou descer. Olha 1 do y, esquerda, direita. Aonde dá a rota de colisão entre eles, você marca um destaque. Beleza? Próximo, letra C. O ponto C
ele é composto de 5 e 4. O 5 do x vai ao encontro do 4 do y. Aonde dá a rota de colisão, você marca um destaque. Então, o 5 do x, olha o 5 do x, ele só pode subir ou descer. E o 4 do y, esquerda e direita. Agora você imagina, onde dá a rota de colisão, você vai lá e marca um destaque. Beleza? Então nós temos aí os pontos A, B e C. Bom, e como o título dizia, para interligar esses pontos, vamos interligar então. Interligou o A com B, o B com C, o A com C. Beleza? Interligou. Mas ele quer saber agora qual é a distância do ponto A até o ponto C. Pessoal, vamos dar um zoom nesse triângulo aí. Vou colocar aqui do lado, ó. Pronto, dei um zoom nele. Nós conseguimos descobrir a distância da base. E a distância da base é você observar os números do x. A distância da base é do 3 ao 5. Então, para calcular a distância da base, basta a gente diminuir. Direita menos esquerda. Aquele esqueminha que eu já comentei com vocês. Então, 5 menos 3, 2. 2 vai ser a base do triângulo. Beleza? Agora, a altura a gente consegue descobrir que é do ponto B até o ponto C. A altura a gente olha nos números de correspondência em Y. E ele pega do 1 ao 4. Então, a altura é só a gente diminuir também esses números. Para esse caso, você vai pegar o superior menos o inferior. Então, vai ficar 4 menos 1. Resposta, 3. Então, a altura deste triângulo é 3. A distância do B ao C é 3. Mas a pergunta principal é qual é a distância do A até o C? E eu vou chamá-la de x. E aí você já está ligadão no que está acontecendo, certo? Pessoal, vamos lá então aplicar a fórmula do Pitágoras. A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. 90 graus do outro lado. Do lado oposto é a medida da hipotenusa, que é o A. Então, no lugar do A vai o x. O B de base, coloca o 2. E no lugar do C, coloca o 3. Beleza? Então, vamos lá. X quadrado repete. 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 3, 9. Somou, resposta 13. Agora a raiz quadrada. Raiz quadrada do 13 fica aproximadamente 3,6. Então, essa é a distância do ponto A ao ponto C. Beleza? Vamos lá? Próximo exemplo. Exemplo B. O ponto A é composto das coordenadas 2 e menos 2. Ponto B, menos 4 e menos 2. E o ponto C, menos 4 e 3. E a pergunta principal é calcular a distância do ponto A ao ponto C. Então, vamos distribuir graficamente. Linha do X, linha do Y. Os números do x é composto por 2, menos 4 e menos 4 de novo. Ou seja, 2 e menos 4. 2 é positivo, então ele vai para a direita. Então, bem no cruzamento é o 0. Acompanha lá. 1 e 2. Então, número 2 do x. Agora nós vamos colocar o menos 4, que é do x também. Só que ele vai ficar para a esquerda do cruzamento. Então, bem no cruzamento é o 0. Conta lá. 1, 2, 3, 4, negativo. Beleza? Do x. Agora vamos dispor os números do y. E os números do y é composto por menos 2, que se repete, e 3. Então ele tem positivo e negativo. Então vamos colocar o menos 2. Bem no cruzamento é o 0. Então para baixo vai menos 1, menos 2. O número do y. E agora vamos colocar o 3, que é para cima. Então, bem no cruzamento é o 0. Então, vai lá. 1, 2, 3. Esses são os números do y. Beleza? Então, a gente dispôs. Agora vamos fazer o ponto de encontro. Vamos fazer a rota de colisão ali entre eles. Ponto A é o 2 do x. Procura lá no gráfico agora o 2 do x. Que vai ao encontro do menos 2 do y. Então, 2 do x sobe ou desce. 2 do y negativo. Esquerda, direita. Agora você olha com cuidado ali, ó. Aonde dá a rota de colisão. Onde dá a rota de colisão, você marca um destaque. Beleza? Lá, marcou um destaque.
Vamos fazer agora o ponto B, que esse é o ponto A. Vamos fazer agora o ponto B. É o menos 4, que é do x, que vai ao encontro do menos 2 do y. Menos 4 do x, ele só pode subir ou descer. Menos 2, que é do y, ele só pode ir para a esquerda e direita. Então, aonde dá a rota de colisão entre eles, agora você olha com bastante cuidado, aonde dá a rota de colisão entre eles, onde você imagina que é a rota de colisão das ruas, você vai lá e marca um destaque, pronto. Esse é o ponto B. Agora falta o ponto C. O ponto C ele é menos 4 do x, que vai ao encontro do 3 do y. Menos 4, a rua dele sobe ou desce, que vai se encontrar com o 3 do y. E o 3 ele é esquerda ou direita. Então, aonde dá a rota de colisão, você vai lá e marca um destaque. Beleza? Então, a rota de colisão, vou voltar aqui de volta. Tá? Então, ali a rua sobe ou desce, esquerda, direita. Onde dá a rota de colisão, você marca um destaque. E esse é o ponto C. Vamos agora interligar esses pontos. Então, do ponto A liga com o ponto B. Ponto B com o ponto C. E o A com o C. Pronto. Vamos dar um zoom nesse triângulo. Vamos colocar para o lado para não atrapalhar nosso cálculo, já que precisa agora da base e da altura para a gente calcular a distância AC. Bom, pessoal, nós temos para calcular a base é o x. A distância correspondente dos números em x. E ele pega, a variação dele é do menos 4 até o 2. Então, como já foi explicado nas partes anteriores, você pode calcular a base ou a distância fazendo direita menos esquerda. O número da direita na base x, graficamente representado ali no eixo x, ele pega do menos 4 até o 2. Então, o número que está na direita é o 2 e o número que está na esquerda é o menos 4. E a gente pode fazer o cálculo diminuindo, direita menos esquerda. Então, direita é o 2, menos que é da fórmula e menos do 4. Então, 2 mais 4, 6. Então, essa vai ficar a base do triângulo. A distância do ponto A até o ponto B é 6. Beleza? Porque ele varia do menos 4 ao 2, do 2 ao menos 4. Então, a distância é 6. Agora, vamos observar na altura. A altura é os números de correspondência em y. A altura do B até o C, ele vai ficar do menos 2 ao 3. Do 3 ao menos 2. Então, nós vamos ter que fazer superior menos inferior para esse caso. Quando é do y, quando é vertical, nós fazemos superior menos inferior. Ok? Então, nós vamos ter 3 menos o menos 2. Beleza? 3 menos o menos 2. Pessoal, só comentando novamente ali a questão da base, você pode contar ela de outra maneira também. Tá? A base deu 6. Fazendo o cálculo, direita menos esquerda. Mas você pode contar também cada intervalo numérico que está ali representado. Então, ele varia do menos 4 até o 2. Você pode contar os risquinhos de intervalo que estão ali, mas desde que não conte o número inicial que você vai contar. Então, começa no menos 4, mas você não conta ele. Você conta o próximo até chegar no 2. Então, ali, ó, vou fazer uma setinha vermelha para você acompanhar, tá bom? Então, ó, 1 risquinho, 2 risquinhos, 3 risquinhos, 4, porque ele conta o 0 também. Bem no cruzamento tem um risquinho do 0, mas está em cima da reta. Beleza? Então, vamos voltar de novo aqui. Vamos lá. Do 4 até chegar no 2. Do menos 4 até chegar no 2. Então, menos 4 não conta. Então, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou. Tá? É outra maneira que você pode também estar realizando. Tá? Ou você pode fazer direita menos esquerda. Também funciona. Depende da situação. Tá? Vai depender da situação. Sempre vai dar uma das duas vai encaixar melhor. Beleza? Agora vamos calcular a parte da altura. A parte da altura você pode fazer superior menos inferior. Então vai ficar 3 menos, que é da fórmula, o inferior que é o menos 2. Então vai ficar 3 mais 2, resposta 5. Então a altura é 5. Ou você pode contar por cada intervalo numérico que está ali.
que ele é de 1 em 1, que eu já coloquei de 1 em 1. Então vamos lá, pessoal, só que não vale contar o menos 2 para começar, tá? Então vamos lá, 1, 2, nossa, pessoal, por que ali? Porque ele tem também um risquinho do 0, que no cruzamento tem um 0, né? Então vamos lá, contando de novo, 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, beleza? Também fecha. Vamos retransferir essa conta aí agora, vamos calcular lá, né? Porque nós temos ali os pontos A, B e C. Ele quer saber a distância do ponto A até o ponto C. Então nós temos o triângulo, ponto A, ponto B, ponto C. A base nós calculamos é 6. A altura, que é a referência em Y, a distância foi 5. E ele quer saber a distância do ponto A ao ponto C. Vamos chamar de X. Chamou de X, 90 graus, você já sabe o que vai acontecer agora, né? Fórmula do Pitágoras, nosso amigo Pitágoras. Vamos lá então. O A é a hipotenusa, que é X. O B é o 6 e o C é o 5. Continuando, x² igual 6 vezes 6, 36, 5 vezes 5, 25. x² igual, somou 61, agora raiz quadrada do 61. Resposta 7,8, é aproximado. Beleza? Então essa é a distância do ponto A até o ponto C. Vale 7,8. Valeu, galera. Forte abraço.